direito por conta da sua prova. Eu espero que seja bem fácil mesmo, porque quando você fala que tá fácil, não está fácil. Mas, ó, e na hora que o que eu estiver explicando, a revisão aqui é praticamente a prova. Entendeu? Então, tudo que eu falar aqui é da prova. Então, não complica, tá? Só tem que, eu falei para vocês, de todas as questões, tem uma que é um pouquinho mais, que é aquela relacionada à força. Professora, eu quero meus 4 pontos. Eu fiz tudinho, professor. Mas vai ganhar seu ponto. Nem que seja na cabeça, vai ganhar seu ponto. Ô, Deus, sai fora. Não, tô brincando. Uma vez eu dei aula numa escola que era próximo do pronto-socorro. Mas eu gritei, sai da ponta, corre lá, vai correr. Pronto-socorro tá logo. Olha, meu Deus, ô época. Gente, e era assim. Lá, história de Sônia, tem que ter, no primeiro ano lá, tem que ter história de Sônia, agora eu vou terminar. Era assim, a minha parede era do outro lado, era funerária. A minha parede era assim, essa parede era minha, eu estava dando aula, do outro lado era funerária. Aqui, gente, era tudo úmido. Podre de mofo. Eu falei, será que eu sou defunto? Estão lavando aí do outro lado. Gente, mas era sério. A sala era podre. E lá era assim, os alunos que trocavam de sala. O professor não trocava. Então, do início do ano até o final do ano, nessa sala. Quem era? Bora lá na revisão. Vocês já riram um pouquinho comigo? Ó, deixa eu trocar aqui de câmera. É verdade mesmo. Ai, professor, a gente tem cada história. Depois eu conto mais coisa. Bora lá. O primeiro conteúdo tem a ver com, é escrito assim, capítulo 13. Equilíbrio de um ponto material. Equilíbrio de um ponto material é força. Então, você vai analisar a força. Só que as coisas estão todas paradas. Aí, eu vou fazer um desenho. Vou pegar essas duas aqui. Laninha. Deixa eu ver como que eu faço isso. Vou colocar aqui 30 graus. Aqui eu vou chamar de T e aqui eu vou chamar de F. Aí aqui embaixo eu vou colocar um pezinho. Em vermelho. Um bloquinho. Por gentileza, uma massa para esse bloquinho. Quanto que ele vai... Olha que a massa dele. Tô sem criatividade aí. Uma massa. 80 quilos. 80, tá. 80 quilogramas. Então, o que nós temos? Aqui, para baixo, eu tenho quem? Sempre a primeira coisa, falou de força. Aqui, e outra coisa, no exercício vai falar que isso está em equilíbrio. Tá? Então, o que eu faço? Aqui a força-peso ela é igual a quanto? 800 newtons. Então, se para baixo é 800 newtons, para cima, gente, também será 800 newtons. Ó. Então, se para baixo é 800 newtons, para cima também será 800 newtons. Por quê, professora? Quando eu tenho dois vetores de módulos iguais, colocar em amarelo, bem assim, vetores que tenham módulos iguais, direções iguais, porém sentidos opostos, quando eu somo essas duas coisas, vai dar quanto? Zero. Então, quando eu tenho um vetor para baixo de 800 newton e um vetor para cima de 800 newtons, quando eu somo isso aqui, vai dar quanto? Zero. E tem que ser zero. Por quê? Porque essa coisa está em equilíbrio. Tá? Então, para cima também terei... Fala, meu querido. O grau ali dentro é 80 graus? Não, 30. 30? Ah, tá.
Essa caneta, ela é grossa. Ficou um 3 meio borrado. É 30 graus, tá? Então, eu tenho. Quem é essa força aqui? Lembra? Os vetores? Decomposição vetorial, ó. Aqui eu chamo de F de X. Aqui eu chamo de F de Y. E aqui no meio, professora? Aí eu vou fazer a regra do paralelogramo. E aqui, exatamente no meio, quem que é esse vetor? É o meu vetor resultante. Observe que esse vetor resultante, se eu coloco aqui 30 graus, que é o que está lá, esse meu vetor resultante aqui, ele é a minha hipotenusa. Ele vai ser o T, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um triângulo. Se eu colocar, puxar para cá, ó, eu tenho aqui um triângulo. E esse T é a minha hipotenusa. Um vetor, para ficar mais fácil para vocês visualizarem isso, eu pego esse vetor aqui, eu posso transladar ele para cá. Para quê, professora? Para ficar mais fácil de eu visualizar aqui o meu ângulo. Quem é esse cateto? Então, eu vou transladar. Posso transladar? Posso. Então, se eu tenho um vetor aqui, vou pegar o amarelinho. Se o meu vetor está aqui e eu puxar ele para cá, ele continua sendo o mesmo vetor. Eu não posso fazer o quê? Rotacionar. Se eu rotacionei, não é o mesmo vetor. Então, eu vou transladar esse vetor daqui para cá, para ficar mais fácil, tá? Eu acho assim mais fácil, tá, gente? Em vez de ficar colocando um novo ângulo. Translada essa coisa. Fica bem aqui, ó. E quanto que vale ele? 800 newtons. Só transladei, te movi daqui para cá. Coloquei um pouco maior para vocês enxergarem. Mas quem é esse dito cujo, ó? A Ivete. Vou chamar, como ele está na vertical, vou chamar de F de Y. F de Y. E esse aqui, vou chamar de F. E a minha hipotenusa? T. Aqui, ó, lembra decomposição vetorial? Quem é meu F de Y na decomposição? F de Y é igual, aqui nesse caso, a minha hipotenusa é R vezes seno do ângulo. F de X é igual a R cosseno do ângulo. Olha lá. Então, quem é o meu F de Y? F de Y, de acordo com isso que eu mostrei para vocês, eu não vou entrar... Acho que não precisa mostrar que é cateto oposto, hipotenusa. Acho que isso vocês sabem, não sabem? Fala comigo. Sim. Da onde que veio? Sim. Júlia, fala comigo. Você é bem sincerona. Se for, você sabe, não sabe? Qual é a pergunta, professora? Perguntei assim. Eu preciso explicar da onde que saiu esse F de Y, R seno do ângulo? Esse daí é a fórmula, não é? É. Por que que é? Não. Então tá. Não, pode falar, fala. É porque esse aqui, ó, quem é meu F de Y? F de Y, ele tá aqui. Vou transladar ele para cá. Fala, meu querido. Professora, Fala. Aquele que tá ali dentro do triângulo é o quê? É o 30? É 30. Do primeiro triângulo. Esse aqui, beleza, 30. professora, obrigado. Então, o que que nós temos? Quem é F de Y? Ele é cateto oposto. Seno, ele é como? Quem que é o seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, F de Y. Ó, ele está oposto ao ângulo. É o meu F de Y. Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? É o R. Olha lá, minha hipotenusa é esse maior. Então, eu tenho seno do ângulo igual F de Y sobre R. Logo, isso aqui tá dividindo, vai para lá, multiplicando. F de Y, então, é R, seno do ângulo. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó, para F de X. A mesma situação. E daí você vai ter F de X, vai ser igual a R cosseno do ângulo. Porque isso aqui é o cateto adjacente. Tudo bem, Júlia? Eu preciso explicar F de X também.
Tá tudo bem, Júlia. Tá ótimo, pelo Tá. menos pra mim. Tá. Deixa eu aumentar aqui para mim. Pronto. Então, bora lá resolver essa questão. Aqui. Vou tirar aqui, esvaziar aqui um pouco, gente, muito cheio. Ó. Então, eu tenho f de y. Quem é meu f de y? F de y é igual a minha hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? T vezes seno do ângulo. F de y eu tenho? Tenho 800. O T, que é a minha hipotenusa, eu tenho? Não tenho. Então, coloco T. Seno de 30 graus, meio. Então, T será igual. Isso aqui vai para lá, ele está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, eu tenho o quê? 1.600 newtons. Ó. Achei quem? Achei a força tensora. Achei a força tensora. E agora, vou achar quem? Vou achar esse F aqui, ó. Quem é esse F? Vou chamar esse F, ele é o meu cateto adjacente, ó. Ele tá juntinho com o meu ângulo. Então, ele é meu F de X. Se ele é meu F de X, se ele é meu F de X, vou colocar o X assim, quem é ele? Ele é a hipotenusa, que é T, vezes cosseno do ângulo. Então, eu tenho que a força de F de X é igual a 1.600. Cosseno de 30 graus é igual a quanto, gente? O que é? Raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2. Não, pera aí, só que é seno de quê? Cosseno de quê? De 30, né? Cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Dá mais, vou colocar um valor aproximado, dá mais ou menos 0,8. Tá? 0,8 e tem mais alguma coisa. Aí você vai pegar 0,8 vezes 1.600. Isso vai dar um F de X igual 1.280 newtons. Tá vendo? Já encontrei. É só isso. Só isso. Então, você precisa... Na realidade, isso aqui, gente, é decomposição vetorial. Você vai encontrar... Você tem que lembrar que F de Y é igual a hipotenusa vezes o seno. E F de X é igual a hipotenusa vezes cosseno. F de Y, T, seno. Hipotenusa, seno. F de X, hipotenusa, cosseno. Só. E daí você encontra. Ah, e outra coisa que você tem que lembrar. Como é que eu encontro essa força para cima? Ela é igual à força-peso. Só isso. Júlia, e o restante aí também? Alguma dúvida? O pessoal que está aí, que está chegando? Professora, deixa eu tirar foto depois, por favor. Tá. Se quiser... Eu tirei. Pronto. Professora, olha Você só. tirou, Gabi? Pera aí, eu tô copiando, Eu professora. entendi a conta toda. Mas assim, da onde que saiu esse 800 Newton? A massa. A massa é 80 quilogramas. Se a massa é 80 quilogramas, a força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, vai ser 80 vezes 10, que vai dar 800. Ah, tá, entendi. Mais alguma Obrigada. dúvida? Nada. Mais alguma dúvida? Pode ir para a próxima, professor. Tá. Deixa eu só tirar aqui. A próxima, eu quero que você entenda primeiro. Porque eu... Lembra? Ah, Gonzaga tá copiando, é Gonzaga. Gonzaga, tá copiando? Já acabei, já acabei, já. Ah, tá, Já tá. copiei, já. Então, a próxima é momento de uma força. Primeiro, qual é a fórmula de momento de uma força? O que é isso? Momento de uma força.
É o chamado torque. O que é o torque? Eu aplico uma força a uma certa distância e essa força, a essa certa distância, vai promover um giro. Só que isso é o conceito de momento de uma força. Nos exercícios, eu deixo até aqui reservado para você entender, que é aquela que o pessoal falou, cruz, Sônia. Cruz, credo. Ó, colocar para cá, vou tentar dar um distanciamento aqui. Porque aí na hora que você olhar para o exercício, você vai lembrar disso aqui. Então, o que eu tenho? Vou colocar aqui a minha manteiga e vou pegar a borracha. É claro que essa manteiga aqui eu tenho 50 gramas. 50 gramas de manteiga. Agora deve ter umas 45. Mas a massa dela é muito superior à dessa borracha. Muito superior. E olha o que vai acontecer. Mas é manteiga mesmo? É manteiga. Manteiga de karité. Eu tenho manteiga de karité, manteiga de... É pra comer? Não. É para passar na boca, passar na pele, para não deixar ressecado. Aí tem manteiga de karité, manteiga de cacau e manteiga de cupuaçu. Ó, Achei que você ia falar coco. Hã? Não. Eu não gosto de óleo de coco, gente. E onde que compra essas manteigas aí, professora? Em loja de cosmético natural. Eu adoro, gente. Você passar. Sabia que a manteiga de cacau tem proteção solar? Ó, deixa eu colocar aqui. A minha boca tá literalmente toda rachada, tipo, literalmente, tá ridícula. Compra manteiga de cacau. Manteiga de cacau ou manteiga de karité. Manteiga de karité, os lábios ficam melhor do que a manteiga de cacau. Não é bom também, não? Hã? Batom de cacau. Mas o batom de cacau que eles vendem aí, gente, não tem nada de cacau, sabiam? A manteiga de cacau Mas Bepantol é bom também. Depois eu falo onde que eu não consigo. Depois eu dou. Minha linda, me lembra de eu falar para você qual site que você compra, tá? Eu tô passando Bepantol. Não, Bepantol não presta, não. Tem muita química. Ó, vocês estão vendo que eu coloquei 50 gramas desse lado e coloquei uma borracha que ela é muito mais leve do outro lado. E o que aconteceu? Essa coisa girou? Não, girou. Não, esse daí não é bom, não. Você tem mistura. Não é 100%. A outra manteiga, você pode até engolir, gente. Não faz mal nenhum. Mas aqui nós temos condição, professor. Então, eu Ó, tenho que segurar com ele. A melhor coisa para se hidratar uma boca seca se chama língua. Ó, então aqui, o que nós temos? Eu tenho distâncias diferentes. Ó, peraí, Guilherme. Vai lá, deixa eu continuar. Aqui a massa é muito maior. Aqui a massa é muito menor. O que aconteceu? Eu tenho um equilíbrio aqui. Por que eu tenho um equilíbrio? Porque o momento de uma força desse lado é igual ao momento de uma força desse outro lado. Apesar de que a massa desse lado aqui ela é muito menor do que a desse lado. Eu tenho um equilíbrio aqui. Então, quando você vai ver no exercício, quando falar em momento de uma força, gente, ou torque, que é a mesma coisa, as coisas não estão girando, as coisas estão estáticas, em equilíbrio, tá? Vou tirar aqui. E quando que eu sei, professora, que não é, quando é momento de uma força e quando é força? Porque ele vai falar lá de uma barra articulável, ou seja, uma barra que gira, ou ele vai falar uma barra... Aí ele vai colocar alguma coisa no exercício que você vai entender que essa coisa pode girar. Isso que é a chave da questão para você entender se a questão está falando de momento de uma coisa. Deixa eu tirar aqui, agora vamos lá para a fórmula e vamos para a resolução de exercício. Então, eu tenho aqui, vou colocar um exemplo. Qual que é a fórmula? Primeiro, o momento de uma força é igual... Vou tirar minha garrafinha de água. A força vezes o braço de alavanca, que parece o quê? Trabalho. Ó, se eu tirar, parece força vezes deslocamento, igual ao trabalho. Só que o trabalho não tem giro. Aqui tem giro, tá? Então, eu coloco lá isso aqui, desse lado daqui,
Tal qual lá, minha manteiga de karité. Desse lado, meu potinho. Do outro lado, a borracha. A borracha tá bem aqui. Então, eu tenho, vou colocar aqui, não vou colocar 50, vou colocar 50 quilos, tá? 50 quilogramas. Aqui, 50 quilogramas. E desse outro lado, eu vou colocar 20 quilogramas. Aqui, esse pedacinho, vou colocar aqui a 1 metro. E aqui, eu vou colocar isso aqui. Eu quero saber qual é a distância para que essa coisa aqui não gire. Então, eu posso cobrar ou a distância ou a massa, tá? Pode fazer, a maneira de pensar é a mesma. Isso, tem que usar essa fórmula que tá aí em cima? Isso, eu tenho, vou colocar aqui, esse lado é o A e esse lado é o B. Então, o momento de uma força de A é igual ao momento de uma força de B. Quem é o momento de uma força? Força de A vezes o braço de alavanca de A igual força de B vezes o braço de alavanca de B. Aí, como que é a força? A força não tá de graça aqui, ó. Eu tenho 50 quilogramas. Que força que dá para eu calcular aqui? Força, peso. Como é que calcula a força, peso? Vai ser 50 vezes 10, que vai dar 500. Então, vou colocar aqui. Massa vezes aceleração da gravidade de A, vou deixar bonitinho. Vezes dA. Pronto, que aí fica mais fácil. Quem é a força? É a força, peso. Massa de B, aceleração, tanto faz se é de B, né? Essa é a mesma, dB. Agora sim. Massa de A, 50 vezes 10 vezes a distância, 1, igual massa de B, 20 vezes 10 vezes dB. Olha que coisa simples. Aqui vai dar 500. Aqui, 200 vezes dB. 500 dividido por 200, a metade de 5 é 2,5. Então, qual é a distância? 2,5 metros. Lembrando que eu posso cobrar a distância ou posso cobrar a massa. Mas a maneira de pensar é isso aqui, tá, gente? A maneira de pensar, a fórmula que você vai usar é isso aqui. A linha de raciocínio é essa. Rapidão, professor, eu tô copiando. Tá, vou esperar. Alguma dúvida? Essa daí é bem... Professora, essa fórmula aí eu consigo descobrir o que é mais aí na distância. Eu consigo descobrir a força, eu consigo descobrir a massa, tá? Dá para eu descobrir a força, dá para eu descobrir a massa, porque sempre essa força aqui, gente, é a força-peso. 99% é a força-peso. Ô, professora, e da onde que saiu 10? Porque ali em cima só tem o 50 e o 20, né? É a aceleração da gravidade. É porque essa força aqui é a força-peso. Força-peso é massa vezes aceleração. Ai, vai. Massa vezes aceleração da gravidade. Então faz parte já, né? Isso. Deixar o pessoal copiar. E daí... pressão. Prontinho, na hora que vocês derem ok, eu já vou para outra coisa. Que aqui primeiro eu tenho que falar. Falar. Já pode ir, já. Tá. Só pegar minha folha, outra folha.
Mostrar a cara. Ó. O outro conteúdo que eu vou cobrar tem a ver com pressão. Pressão, primeira coisa, pressão de um líquido. Quanto mais profundo esse objeto está, maior será a pressão. Depende também do líquido. Se eu colocar mercúrio, é claro que a pressão vai aumentar, porque a densidade do mercúrio ela é maior. Então, a pressão do líquido, ela depende de 3 fatores. Deixa eu colocar aqui a fórmula. A pressão do líquido depende da densidade ou massa específica. Se no exercício tiver escrito massa específica, é só você trocar essa palavra massa específica por densidade. Massa específica e densidade é a mesma coisa. Professora, por que muda? Porque densidade é a densidade de um corpo. Quando eu falo em substância, eu estou falando de massa específica. Então, é densidade vezes a altura que está, a profundidade que está este corpo, vezes a aceleração da gravidade. DGH. Isso aqui é a pressão do líquido. Agora, se o exercício perguntar para você, e fique atento agora que a Sônia vai falar. O H é a altura, né, professor? Isso, H é a altura. H altura, ó, altura ou profundidade, altura ou profundidade, densidade e aceleração da gravidade. Densidade, ou pode ser o Ni, que é a massa específica, tá, gente? Então, aqui pode ser tanto a massa específica quanto a densidade. É a mesma coisa, tá? Não esqueçam. Então, isso é a pressão do líquido. Agora, se o exercício, e aqui fica a dica de Sônia, se o exercício falar assim, pressão absoluta ou pressão total, é a soma. Soma de quem? Da pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Tá? Então, se o exercício perguntar para você qual é a pressão total ou qual é a pressão absoluta, você tem pegar a pressão do líquido, que é DGH, mais a pressão atmosférica. Professora, mas a pressão atmosférica tem fórmula? Não tem. O exercício vai te dar essa pressão atmosférica de graça, tá? Você não precisa calcular ela. Quem é que você vai calcular? A pressão do líquido. Daí você calcula a pressão do líquido e soma com a pressão atmosférica. Esse daí é para quando ele pedir a pressão total, né, professor? Isso. Total ou absoluta. Ou absoluta. É a mesma coisa. Daí, tem algo que eu preciso falar. Deixa eu colocar em verdinho para separar. É o seguinte. Então, se eu tenho uma figura assim, lembra? Aí eu coloco se eu coloco um ponto aqui, vou colocar um ponto preto. Outro ponto aqui, outro ponto aqui. Perceba que os 3 pontos estão sobre a mesma altura. Então, se eles estão à mesma altura, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse outro ponto, que é igual à pressão do outro ponto. Não interessa se um ladinho aqui, tadinho. Esse aqui é mais fininho, mais desnutrido. E esse aqui é mais rechonchudo. Não interessa. O que vai interessar é a altura. Se eles estão sobre a mesma altura, o líquido é o mesmo. Ó, o líquido é o mesmo nos 3 pontos. O líquido é o mesmo, a densidade é a mesma. A altura é a mesma. E eles estão no mesmo planeta. Logo, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto, que é igual à pressão nesse ponto, que é o conteúdo chamado vasos comunicantes. Captou? Pegou bem o que a Sônia está falando?
É isso que eu vou cobrar. Copiaram? Entenderam o que a Sônia falou aqui? Sim, todos? Bora para o próximo. O próximo conteúdo é empuxo. Aqui eu vou falar. Eu vou cobrar. Carinho na prova, né, professora? Hã? A senhora fez com carinho na prova, né? O que eu estou falando aqui tem tudo que eu estou falando tem a ver com a prova. Tudo. Tem nada. Então aproveita tudo que a Sônia está falando. A terceira, o último conteúdo, que é empuxo. Ah, e outra coisa também, a prova de vocês é diferente da prova do primeiro ano B. Pelo amor dos meus filhinhos, viu? Já fica Ela já alerta. tá avisando porque ela Não fez vai alguma fazer. coisa errada. Não vai fazer igual a Presta prova atenção. passada. Que aí Presta você... Não, teve algumas eventualidades. Não cometa mais essas eventualidades. Então, empuxo. O que você precisa entender? Quando você adentra, e eu vou cobrar, não vou cobrar o cálculo, eu vou cobrar mais teoria, mas quando você adentra a água, o que você percebe? Que seu corpo ficou mais leve. E por que seu corpo ficou mais leve? Porque existe uma força chamada, uma força ocorrida pela variação de pressão. Essa força, ela te empurra para cima. Essa força é chamada de empuxo. Não vou entrar em detalhes da variação de pressão, mostrar, porque não tem necessidade. Quando eu estava explicando na aula, acho que vocês entenderam. Então, essa força te empurra para cima. Porém, o que tem que ficar bem claro é que essa força de empuxo, ela não ocorre somente no líquido. Ela também ocorre no gás, porque ela ocorre em fluidos. Quando usar a palavra fluido, fluido significa ou um líquido ou um gás. Então, essa força, ela ocorre tanto nos líquidos quanto nos gases. Então, se tem uma criança, a criança está lá, a criança vai estar com o balãozinho, segurando o balãozinho. De repente, ela solta a mão do balãozinho. O que o balãozinho vai fazer? Ele vai subir, 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 subir. Por que ele sobe? Porque existe uma força empurrando ele para cima. Que força que é essa? A força de empuxo. Porém, a uma determinada altura, o que vai acontecer? Esse balãozinho vai parar de subir. E por que esse balão para de subir? Fala para a Sônia. E a força de empuxo é menor? Sim, conforme o balão está subindo, a força de empuxo vai diminuindo. Mas ela vai diminuindo, diminuindo, a tal ponto que ela se iguala à força-peso. Porque se ele está subindo, a força-peso puxa esse objeto para o centro da Terra, puxa para baixo, e a força de empuxo empurra para cima. Então, ele vai empurrando, empurrando, só que ela vai diminuindo, diminuindo, a tal ponto que a força-peso ela se torna igual à força do empuxo. Quando tem essa igualdade, aí esse meu balão ele para de se deslocar na vertical. Ele só se movimenta onde? Na horizontal. Porque se igualaram à força. Professora, mas qual é a fórmula? Mas a senhora não colocou a fórmula. Mesmo assim, eu quero saber da fórmula. Qual que é a fórmula de empuxo? A fórmula de empuxo, da onde que ela veio? O que eu falei para vocês? Da onde que ela veio? Da onde? DVG, ó. Veio DVG. Essa é a fórmula do empuxo. Prontinho? Deixa eu perguntar para vocês, ver se eu esqueci de alguma coisa que talvez seja útil. Eu acho que eu falei tudo. Tem como só a senhora descer um pouquinho esse papel só para tirar print, por favor? Pronto. Obrigada. Do que Sônia falou, fala. Na prova não vai cair aquela pressão igual força sobre área?
Ah, verdade. Verdade. Esqueci. Perdão. Vai sim. Princípio de Pascal, vai cair. Esqueci do princípio de Pascal, gente. Já tô assim. Ó. Então, quando que eu vou descobrir? Deixa eu mostrar a cara. Que é a primeira coisa a se falar. Sônia, quando eu sei que o exercício eu vou utilizar princípio de Pascal? Quando no exercício falar prensa hidráulica, macaco hidráulico. Então, quando falar a palavra prensa hidráulica, macaco hidráulico, de cara você já tem que lembrar da fórmula de princípio de Pascal. Qual é a fórmula de princípio de Pascal? Que é a que a Milena estava dizendo. Ó, força. Deixa eu tirar minha garrafinha daqui. Força de A sobre área de A igual força de B sobre a área de B. Professora, como é que se aplica essa fórmula? Olha que coisa mais simples, mais cheia de graça. É muito... Gente, não se assustem. Que vem aqui passa. Vou colocar aqui 20 newtons. Aqui uma área de 1 metro quadrado. Aqui vou colocar 6 metros quadrados. E eu quero saber qual é a força que será a força transmitida aqui do outro lado, do meu tubo U. Sendo que aqui dentro, gente, tem líquido, tá? Prensa hidráulica. Hidráulica vem de quê? Tem algum líquido aqui dentro. Então, eu vou colocar força de A. Tá? Já vou colocar valor direto, tá, gente? 20, que é a força, sobre 1. Força de B não tem. A área, 6. Qual é a força de B? Aí tem que multiplicar cruzado, né, professor? Multiplicar cruzado. Mas aqui, ó, alguma coisa, isso. Alguma coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu já pego 6 vezes 20, que vai dar 120. Já estava falando até o... É só isso. Então, você viu um negócio desse jeito? Fez, achou fácil? É isso só, gente. Pelo amor de Deus, não compliquem. Ó, para quem gosta do print, ó, tá aqui. Professora, na força de empuxo, significa E igual a densidade, velocidade e gravidade? Não. Densidade, volume e aceleração da gravidade, tá? Volume por quê? Quanto mais volume, vamos pensar o seguinte, quanto mais volume você tem, se eu estou pensando em variação de pressão, porque essa força de empuxo vem da variação de pressão, quanto mais volume você tem sobre a sua cabeça, maior é o quê? É essa pressão. Então, esse V aqui é de volume, tá? Tiraram um print? Tiraram um print aí? E, professor, deixa eu perguntar para a senhora também. Eu estava vendo uma questão Tirei. aqui que a gente até resolveu. Já. Que fala bem assim, em U esquematizado, os líquidos A e B imescíveis estão em equilíbrio, sendo a massa específica do líquido A igual a 1, Sim. que é tipo o que a senhora falou que a gente tem que igualar a pressão de A igual a pressão de B. Tá. Você está dizendo o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Qual que é a pergunta dele, gente? Página Ó. 9. Deixa eu mostrar. Isso aqui. Isso. 3 e a 4. Esse tipo de exercício eu não vou cobrar. Esse aqui eu não vou cobrar. Esse tipo aqui eu não vou cobrar. Aqui você tem que usar a pressão do líquido. Qual fórmula que você usa? Você tem que colocar a pressão de A igual a pressão de B. Então, tá vendo aqui que tem esse pontinho? Eles estão sobre a mesma altura. Não interessa se são líquidos diferentes. Se eles estão à mesma altura, significa que a pressão é a mesma. Então, aí, ó, esse lado aqui eu coloco P, vamos supor, eu coloco esse lado A e esse lado B. Então, a pressão de A desse lado, exatamente nesse ponto que está essa bolinha, é igual à pressão de B que está do outro lado. Aí, o que que é a pressão? Aí, eu vou colocar DGH
de A igual a D de H de B. E daí eu vou colocando os dados. Mas eu não vou cobrar isso não, tá? Mas você entendeu, Vinícius? Entendi, professor. Eu estava dando bastante DI ontem à noite. Eu estava dando bastante DI, fazendo as cálculos. Ah, muito bem, estava estudando. Mas então a senhora não vai cobrar esse DI, né? Não vou cobrar não. Vou cobrar mais simples. Beleza. Mas tem alguma dúvida, além do que o Vinícius falou? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Não? Não? Então, vou liberar vocês, para vocês comerem bem, se alimentarem bem, para fazer a minha prova no último horário. E daí, gabaritar a minha prova, né? Que eu estou esperando um gabarito aí, viu? 100%. Mostrou, a cara tava comendo mesmo. Gabarita. E não, que nem eu disse para vocês, não se assuste se você achar um negócio muito fácil. Vai, faça aquilo que é fácil mesmo. Hã? A senhora vai ajudar, né? Não, eu ajudo, eu dou aquele empurrãozinho. O empurrão eu ajudo sim, tá? Ó, beijinhos até daqui a pouco. Então se alimentem aí, tá? Tchau. Tchau, tchau. Professor.